Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Elisângela. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula online de ciências através do portal da NetBio. Lembrando que nós já encerramos o nosso conteúdo de ciências do primeiro bimestre e hoje vamos dar início ao nosso segundo bimestre. Então, tia Elisângela vai pedir para vocês pegarem o livro Ativamente, segundo bimestre, página 220. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Sol. O Sol, ele é uma estrela, porque ele tem luz própria. Ele não precisa de mais nada além dele mesmo para brilhar. O Sol é importante para fornecer luz e calor. Então, lá no número 1, quando você acorda em um dia claro, você olha para o céu e o que você vê? O Sol, não é isso? Você sabe qual a importância do Sol? O Sol, gente, ele é muito importante. Sem ele não existiria a luz, não existiria o dia. Sem o Sol, as plantas não conseguiriam produzir o seu alimento e, infelizmente, elas morreriam. O Sol, ele é necessário para a vida no nosso planeta e para nós humanos também. Ele é responsável por deixar nossos ossos mais fortes, sabia? Os ossos precisam de vitamina D para ficarem mais fortes. E uma das maneiras de conseguirmos essa vitamina é estando exposto à luz do sol por alguns minutos do dia. Mas vale lembrar que a exposição ao sol em excesso também pode fazer mal à saúde. Por isso é muito importante, né, nós ficarmos apenas o tempo necessário, né, não ficar em excesso ao sol e sempre usarmos o protetor solar. Número 3. Como seriam os dias sem sol? Alguém sabe dizer? Vocês podem imaginar aí em casa como que seriam os dias sem o sol? Seria uma escuridão total, né? Seria noite em todo o nosso planeta. Não poderíamos, por exemplo, ver a lua, já que ela não produz luz, né? Apenas reflete os raios do sol. A terra esfriaria rapidamente, as plantas morreriam. Então, assim, seria um caos, né? Os dias sem o sol. Ao amanhecer, o sol ele está baixo e vai aparecendo aos poucos. Por isso dizemos que está amanhecendo. Já ao meio-dia, o sol está lá no meio do céu e seus raios atingem com muita intensidade a terra. Já no finalzinho do dia, o sol está baixo, mas do lado oposto. Ele vai se escondendo e desaparece. Dizemos então que está anoitecendo. Número 5. Qual a relação do Sol com as atividades do dia a dia? Então, o Sol, ele serve, né, de estímulo também para a gente fazer muitas atividades. Então, em um dia ensolarado, né, de calor, nós podemos correr, andar de bicicleta, caminhar, ir na praia. Então, podemos aproveitar bastante, né? Fazer bastante atividade, exercícios físicos durante, né, um dia de sol. Número 6. O que acontece com o sol em dias nublados? Alguém sabe dizer para a tia? Então, o sol, ele não aparece, mas o sistema solar continua funcionando, porém com uma pequena diminuição na sua eficiência, né, na sua fonte, se compararmos com os dias ensolarados. Número 7. Em dias nublados, há iluminação e aquecimento do sol? Sim, né? Nós já vimos lá na questão 6 que mesmo em dias nublados, né, há iluminação e aquecimento do sol, né? Só que com uma diminuição, né, na sua fonte, tá? Uma pequena diminuição aí. Página 221. O Sol é uma estrela que nos fornece luz e calor, né? Como nós já vimos. Sem ele não existiria o dia, as férias, nem a praia. Sem o Sol, as plantas não conseguiriam produzir o seu alimento, né? Para sobreviver, como já vimos. Observe abaixo a posição do Sol durante o dia, né? Como nós já vimos, né? Ó, amanhecer,
o sol ao meio-dia e ao anoitecer, né? Como nós já vimos lá na questão anterior, não foi isso? Que ao amanhecer, ó, o sol está lá embaixo, tá vendo? Lá embaixo, ao amanhecer, né? Vai aparecendo aos poucos. Ao meio-dia ele está, ó, lá no céu, lá em cima no céu. E ao anoitecer, ele está embaixo, né? Mas do lado oposto, tá bom? O que você percebe, o que você pode perceber observando essa imagem lá da posição do sol? Podemos perceber, né, que o sol, ele se move no céu. Ó, ao amanhecer, ele está, ó, lá embaixo, depois de meio-dia, ele está lá em cima no céu e ao anoitecer, no finalzinho do dia, né, ele está no lado oposto. Qual a importância do sol nas atividades de lazer? Alguém sabe dizer para ti? Então, né, o sol tem uma importância muito grande, né? Porque nos dias de sol nós podemos fazer, como a tia Elisângela já explicou, bastante atividade, várias atividades, né? Como nós já vimos, correr, fazer exercícios, ir à praia, brincar, andar de bicicleta. Que atividade você gosta de fazer durante o dia? Então, você vai escrever aí embaixo qual atividade você mais gosta de fazer durante o dia. Agora, lá na página 222, nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos que a Terra faz. Você sabia que não é o Sol que se movimenta no céu, e sim a Terra? Assim, o nosso planeta recebe luz e calor proveniente dessa estrela. A imagem abaixo representa o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, ó, a Terra faz dois movimentos ao redor do Sol: translação e rotação. Tia Elisângela, o que é translação? Translação é o movimento. Translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, tá bom? Então, a Terra, ela demora 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. Ou seja, ela demora um ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Esse movimento nós chamamos de translação. E rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, tá bom? Então, ó, a Terra, ela dura 24 horas para fazer esse movimento, tá? Ou seja, um dia. Ela leva um dia para fazer o movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno de si mesma. A rotação, ela é responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada é o dia e na parte escura é a noite. Então, o que representa a parte clara do planeta Terra? O dia, não é isso? E o que representa a parte escura? A noite. Então, na parte clara é o dia e na parte escura é a noite. Página 223. Fontes naturais e fontes artificiais. Então, ó, fontes naturais, as fontes naturais de luz são aquelas que provêm das forças da natureza, como, por exemplo, a luz do sol, não é isso? As estrelas. E as fontes artificiais são aquelas que são produzidas por ações do homem, tá? A lâmpada, o abajur, a luminária. Então, são aquelas, né, que são produzidas por ações humanas, tá? Que dependem do homem. Observe as imagens abaixo e escreva se são fonte de luz natural ou artificial. Então, lá nós temos a lâmpada, temos um vagalume, tá? Uma lanterna, e aí vocês vão dizer se são fontes de luz natural ou artificial, tá bom? Então, ó, temos ali o sol e a estrela, né? Que são fontes de energia natural. E ó, a lâmpada, a lanterna, que são fontes de energias artificiais, né? A lâmpada, nós usamos ela
para iluminar os ambientes à noite, por exemplo, né? Então, à noite, para iluminar um ambiente, nós usamos, fonte de energia artificial, como, por exemplo, a lâmpada, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Imagine que está flutuando no espaço, como um astronauta. De onde você está, consegue ver o Sol brilhante e quente. O Sol é a estrela central do Sistema Solar e é quase 1,5 milhões de vezes maior que o nosso planeta, a Terra. Da Terra, temos a impressão que o Sol está se movimentando, mas a verdade é que ele está estático. Quem se movimenta é a Terra. Veja, o nosso planeta se move de duas formas. Ao redor de si mesma, a Terra realiza a rotação. E ao redor do Sol, a translação. A rotação dura 24 horas, ou seja, um dia. Isso quer dizer que a Terra demora um dia para completar uma volta em torno de si mesma. Sendo assim, é a rotação quem é responsável pela variação dos dias e das noites. Enquanto a Terra está girando em torno de si mesma, ela recebe a iluminação solar. Porém, por causa de sua forma de esfera, os raios do Sol não a atingem por igual. Sendo assim, na parte que está voltada para o Sol é dia e na parte oposta da Terra é noite. Isso explica por que enquanto estamos tomando café aqui no Brasil, os japoneses lá do lado oposto da Terra estão indo dormir. A translação, por sua vez, é um movimento que a Terra executa em torno do Sol. O tempo que a Terra demora para dar uma volta completa na órbita do Sol é de aproximadamente um ano. Mais precisamente, 365 dias e 6 horas. É por isso que de 4 em 4 anos existe um ano com um dia a mais no calendário, os chamados anos bissextos. Sendo assim, a translação é responsável pelo fenômeno do passar dos anos. Imagine então a Terra realizando a translação e a rotação simultaneamente, girando em torno de si e, ao mesmo tempo, percorrendo a órbita do Sol. Ela faz isso o tempo todo, ou seja, nós estamos sempre em movimento. Mesmo que você esteja nesse momento em uma cadeira, na verdade não está parado, porque a Terra nunca fica sem se mover.